Olá, bem-vindo. Veja os destaques de hoje do seu bolso. Safra de grãos deve crescer em 2017. Metade dos produtos da Ceasa ficou mais cara. Juros do crédito caem pelo 5º mês seguido. Faturamento de franquias cresce no país. Venda de consórcios aumenta no primeiro trimestre. O seu Jornal Econômico está no ar. Depois de 2 anos de queda, as projeções apontam para um crescimento da economia puxado pelo agronegócio. De 26 produtos avaliados, 15 terão aumento na produção. A safra brasileira de grãos deverá avançar 26% este ano em relação a 2016 para 233 milhões e 100 mil toneladas. Os dados são do IBGE, referentes ao mês de abril. Dos 26 produtos avaliados, 15 terão aumento de produção neste ano, entre eles soja, milho e arroz, que respondem por 94% da produção de grãos. O Instituto elevou novamente sua estimativa para a safra brasileira. Na primeira projeção, o avanço seria de 16%, mas o número foi reajustado para cima mês a mês, conforme a colheita se mostrava favorável aos produtores. O aumento da safra vem principalmente de ganhos de produtividade, já que a produção cresce acima da área plantada. No caso da soja, por exemplo, essa área deve avançar 2,4% em 2017, mas a produção deverá crescer 17,5%. Depois de 8 trimestres consecutivos de queda do PIB, as projeções apontam para um crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre, puxado quase que exclusivamente pelo agronegócio. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima em 8,5% a alta do PIB do setor em 2017, após um recuo de 6,6% no ano passado. As vendas do comércio varejista tiveram queda de 1,9% em março, na comparação com fevereiro, fechando os 3 primeiros meses do ano com retração acumulada de 3% em relação ao mesmo período de 2016. Os dados são da pesquisa mensal do comércio e foram divulgados pelo IBGE, indicando que em março também as vendas nominais do setor fecharam em queda de 1,9% sobre fevereiro. O levantamento indica que em relação a março do ano passado, a queda no terceiro mês do ano foi de 4% nas vendas, representando a 24ª taxa negativa consecutiva em volume de vendas nessa base de comparação. No acumulado dos últimos 12 meses, o recuo nas vendas foi de 5,3%. De 192 itens monitorados na Ceasa, 95 subiram de preço. Em maio, algumas mercadorias já começaram a apresentar novas altas. Praticamente a metade dos produtos comercializados na Ceasa, em Maracanaú, ficou mais cara de março para abril. Dos 192 itens monitorados, 95 subiram de preço, 75 apresentaram redução e 22 permaneceram estáveis. Em maio, algumas mercadorias já começaram a apresentar novas altas, como é o caso da goiaba e do maracujá. No fim de abril, o quilo destas frutas custava R$ 3,00, valor que saltou para R$ 4,50 no início deste mês, numa diferença de 50%. No caso da goiaba, a colheita diminui de janeiro a março em Pernambuco, de onde vem a maior parte do item. Em relação ao maracujá, as fortes chuvas na Serra da Ibiapaba prejudicaram a produção local. A banana também registrou aumento e continua com um preço elevado. O quilo do produto passou de R$ 3 para R$ 4,00, uma variação de 33,3%. Nos supermercados, o consumidor está comprando o produto com valores ainda maiores. O abacaxi passou de R$ 3,00 para R$ 3,70, num aumento de 23%. Já na lista dos itens que registraram queda está o feijão verde. O produto ficou 40% mais barato, tendo o quilo recuado de R$ 10 para R$ 6,00. O milho verde também registrou queda no preço de abril para o início deste mês. O valor da espiga caiu de 70 para 30 centavos, numa diferença de 57%. O preço médio da gasolina no Ceará passou por aumento de 13 centavos no período de uma semana. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o valor médio no estado chegou em R$ 3,86 entre os dias 30 de abril e 6 de maio. Na semana anterior, o preço já registrava aumento, chegando a R$ 3,73. O Ceará atualmente é o 5º estado brasileiro com o preço médio da gasolina mais caro, atrás do Acre, Rio de Janeiro, Pará e Rondônia.
No Brasil, a média está em 3,63. Entre os 203 postos de 16 cidades cearenses pesquisadas pela ANP, a gasolina mais barata foi encontrada nos municípios de Crato e Morada Nova, custando R$ 3,69. Já o preço mais caro foi registrado em Canindé, onde o combustível chega a custar R$ 4,18. Em Fortaleza, a média de preços gira em torno de R$ 3,87, com variação entre R$ 3,79 e R$ 3,89. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda de 0,73%, cotado em R$ 3,14 na venda. Esta foi a terceira baixa seguida da moeda americana, que caiu 0,57% na quarta-feira. O euro também registrou queda de 0,92%, valendo R$ 3,41. Já a Bovespa fechou em alta de 0,28%, aos 67.537 pontos no terceiro avanço seguido, atingindo o maior nível de fechamento desde 22 de fevereiro. O resultado foi influenciado pelo desempenho das ações do Banco do Brasil, que avançaram mais de 3%. Os papéis do Bradesco e do Itaú Unibanco também tiveram alta. No acumulado dos últimos 12 meses, o recuo de recursos arrecadados com franquias teve alta de 8,8%. Atualmente, o setor tem mais de 142 mil unidades no país. O faturamento das franquias no Brasil cresceu 9,4% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2016, de acordo com um balanço da Associação Brasileira do Setor. A receita passou de 33 bilhões e 700 milhões de reais para 36 bilhões e 800 milhões. No acumulado dos últimos 12 meses, o volume de recursos arrecadado com as vendas teve alta de 8,8%. Em relação ao movimento de abertura de lojas, o levantamento mostra um crescimento de 1,3% na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado. Atualmente, o setor de franquias tem 142.673 unidades no país. O segmento com maior crescimento no período analisado foi hotelaria e turismo, com alta de 31% no faturamento. De acordo com a associação, o resultado representa uma recuperação expressiva, tendo em vista que no mesmo período de 2016, o setor havia registrado 15% de queda na receita. O faturamento relacionado à saúde, beleza e bem-estar registrou o segundo melhor desempenho, com elevação de 17%. Em relação à localização das unidades, o percentual de cada modalidade de operação manteve-se estável. Predominam as lojas de rua e de shoppings. A pesquisa entrevistou cerca de 43% das unidades de franquia, que representam 53% do faturamento total do setor. Os juros para operações de crédito caíram em abril pelo 5º mês seguido. Os executivos de Finanças, Administração e Contabilidade atribuíram a queda aos consecutivos cortes na Selic, sendo o último deles em abril, de 12,25% para 11,25% ao ano. A expectativa é que, diante da desaceleração da inflação e de uma política fiscal mais rígida por parte do governo, novas reduções ocorram ao longo do ano. Diante da queda nas taxas, especialistas pedem cautela no tocante à contratação das linhas de crédito por parte do consumidor. Em abril, os juros foram reduzidos tanto para pessoas físicas como para empresas. No caso do cartão de crédito, a média da taxa anual recuou de 442,33% para 397,75% ao ano. No Brasil, o setor de consórcios cresceu no começo do ano. O de veículos alcançou 254.600 cotas vendidas no período. As vendas de novas cotas de consórcios cresceram no primeiro trimestre na comparação com o igual período de 2016. A alta foi de 4,7%. Foram negociadas 532.500 unidades de janeiro a março. O maior crescimento foi verificado nos consórcios de serviços, com alta de 86,9%. O setor relaciona-se a procedimentos estéticos, festas, viagens e cursos. Os eletroeletrônicos e outros bens duráveis cresceu 23%, com 3.850 cotas comercializadas. Os consórcios de veículos aumentaram 16,1%, alcançando 254.600 cotas vendidas no período. Este é o setor mais representativo. Também teve alto segmento de imóveis, de 12%. O único que apresentou retração foi o de motocicletas, com queda de 9,2%.
No entanto, o setor é o que concentra o maior volume de cotas negociadas. Os Correios vão reabrir o plano de demissão voluntária para seus funcionários. O programa não atingiu a meta, que era de 8 mil empregados, com previsão de economia entre 700 milhões e 1 bilhão de reais. 5.500 trabalhadores aderiram ao plano, mas uma grande parte desistiu. Os Correios têm cerca de 17 mil funcionários elegíveis ao programa, com mais de 55 anos ou mais de 15 anos de tempo de serviço. Em 2016, o prejuízo da empresa pode ter chegado a 2 bilhões de reais. A nossa edição de hoje do Seu Bolso termina aqui. Lembrando que você pode se comunicar conosco enviando sugestões por e-mail ou pelo WhatsApp. Obrigado pela companhia e até amanhã.